Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando aí, tá se ligando em mais um Papo Reto, né? Hoje com a presença ilustre do nosso grande treinador Eduardo Guinalli, vulgo Falcão de Caxias do Sul, né? Mentira, né? Não é pra Fiquei tanto, né? sabendo, fiquei sabendo dessa aí. Teu Tá. Cordona que largou, hein? Vai, me derrubou ao vivo, né? Na frente de todo mundo, né? Ele falou, a maioria não me viu jogar, né? Porque alguns que viram já deram risada, né? Tá, ó, os comentários, o que vem é que o cara é bom, velho. Mas É comum, isso é bem comum, né? bom, pessoal, vamos lá. Então, hoje o convidado é o Guinalli. Antes da gente começar as perguntas, vamos fazer a abertura aqui com um agradecimento aos nossos patrocinadores, que dão uma moral para o nosso canal, que ajudam a gente a desenvolver esse projeto, que é bem bacana. Então, a Personale Premium Fitness, que é o local onde eu estou agora para fazer a live. Quem tiver interesse, a gente tem atendimento personalizado e atendimento livre. Então, é só entrar no site www.personalepremium.com.br. Eu vou deixar todos os sites e os perfis aí na descrição para vocês seguirem. Agradecer a Fernanda Fotografias, né, que faz um trabalho bem bacana em ensaios em geral. Então, quem tiver interesse em acompanhar o trabalho dela também, o link vai estar ali embaixo na descrição. E, por fim, mas não menos importante, a ProCoach, que é a página de cursos que eu disponibilizo da área da saúde, para quem tiver interesse em aumentar o seu conhecimento, buscar informações, se atualizar também. O link está na descrição ali, vocês só acessarem e se cadastrar. O valor de Netflix ali, bem baratinho para vocês começar os estudos. Feita essa parte, Guinalli, quem é Eduardo Guinalli? Conta para nós. Cara, bom, joguei futsal, toda a base, joguei campo também, né? Atuo hoje, sou formado em bacharel em educação física pela UX, né? De Caxias do Sul. Eu trabalho já com futebol, futsal, há 8 anos praticamente, desde os 18 já atuava na área, né? Joguei futsal até os 21, 22 anos, aí decidi que era melhor seguir outros caminhos aí. A gente pode falar mais para frente sobre os motivos e tal. Mas basicamente é isso, cara. Sempre tive esporte na minha vida, desde muito novo. Sou um cara do esporte desde criança, praticamente apaixonado por futsal, por futebol. Por outros esportes também, claro que questão cultural aqui, né, na nossa cidade é muito futebol, muito futsal, mas conforme fui crescendo, sempre gostei de vôlei, basquete, enfim, sou bem do esporte mesmo. Show de bola. E me diz uma coisa, como é que foi assim o teu início? Quem que te incentivou? O que te fez querer começar a jogar futebol, a entrar em escolinha, essa coisa toda? Cara, eu desde de pequeno, assim, não lembro, assim, mas relatos do meu pai e tal, sempre chutando uma bola, sempre brigando com uma bola, né? E na época a gente se mudou para uma região assim, numa rua que é sem saída, né? A gente mora e vários meninos, todos mais velhos, então a gente se reunia ali para fazer o quê? Para jogar bola. Então eu iniciei com 6, 7 anos jogando futebol de rua. Então a minha vivência eu iniciei assim, jogando na rua com a molecada mais velha, né? Na época, anos 2000 aí, né? Então é recente, eu sou novo ainda, né? Era mais fácil disso acontecer, né? O próprio bairro que eu moro até hoje, pouco movimentado era na época, né? Então a gente passava a tarde inteira jogando futebol aí, foi assim que eu iniciei, né? Com o esporte mesmo, né? E nas escolinhas, como é que foi o E teu aí, início? nas escolinhas, aí então, jogava na rua, jogava com a molecada mais velha, e todo mundo sempre falou, não, tu tem que ir para uma escolinha, porque, querendo ou não, eu tinha 7 anos, jogava com meninos de 10, 11, né, e sabe, na rua não tem muita regra, né, não é, ele é muito pequenininho, ele é fraquinho, né, não tem muito, né, e eu me virava legal, e aí
fui procurar uma escolinha, o que a maioria não sabe, eu fiz o processo ao contrário, eu iniciei no campo, né, em vez de no futsal. Eu fui direto para uma escola de campo, fui para o Juventude, né, e aí iniciei no futebol, fiz até os 13 anos no futebol, quando surgiu o convite para mim ir para o futsal. E aí eu sempre fui um jogador muito bom no futebol, mas questão física minha sempre foi muito pequeno, né? Então, na época, sempre participei de competição e tal, mas os treinadores antigamente e tudo mais, muito pequeno, não tem força, daí sempre era reserva entrava segundo tempo ali para fazer aquele correrio, né? E aí quando eu cheguei no futsal, cara, no futsal eu simplesmente sobrava, você pegava a bola e nossa, né? E aí eu falei, cara, eu acabei gostando mais do futsal. Eu falei, cara, aqui eu jogo, aqui eu sou importante, aqui eu me destaco. Lá, quando eu começo a jogar bem, vem um outro treinador, não, esse aqui vamos ver, vamos esperar, vamos ver, enfim. Então, foi mais ou menos esse o caminho aí nos 13 anos que eu fui realmente pro futsal, né? Eu comecei no futsal e fui pro futebol. Eu comecei no futebol e fui pro futsal depois, daí. E aproveitando esse gancho, porque é muito bacana, a gente conversa muito, né? Não só eu e tu, mas entre outros treinadores, é um debate que se tem justamente dessa questão da transição, né? E geralmente se faz essa transição, futsal, campo. Como é que foi para ti essa transição campo-futsal? O que, que tu sentiu de facilidade, o que, que tu sentiu de dificuldade? Assim, eu tinha muita facilidade para jogar e como eu jogava bastante na rua, querendo ou não, a bola um pouco mais pesada ali simulava um pouco o futsal, vamos colocar assim, né? Claro que eu tinha dificuldade tática, né? Totalmente perdido, jogava campo no futsal, dominava com o lado do pé, batia chapado na bola, em vez de, né, batidas mais firmes e tal e tudo mais. Mas como o futebol de rua, que é hoje, muita gente tenta botar nas escolinhas, né? Um dia tu joga com uma bola pesada, um dia com uma bola leve, um dia joga 3 contra 3, um dia 2 contra 2, um dia 5 contra 5, um dia 10 contra 10, um dia é goleira pequena, um dia goleira. Então eu me adaptei muito rápido, né? Me adaptei muito rápido. Eu lembro do meu primeiro treino, que eu terminei o treino, o professor na época era o André Fagundes, chegou para mim e falou, pode trazer seus documentos amanhã e já vou te escrever que vamos lá, preciso de ti aqui e tal. E aí, conforme o tempo, aí na Sub-15, que eu fui começar a entender um pouquinho mais de tática, realmente, entender o jogo do futsal, com relação à diferença do campo e tudo mais, né? Sim, sim. E qual que tu acha? Porque, que nem tu citou ali a questão da rua ali, que, meu, ali é tu por ti, não tem muito Uhum. essa. Um dia, daqui a um pouco, o cara que tá no teu time já não tá, e aí tu tem que se virar. O que que tu acha que foi fundamental ali de aprendizagem do jogo da rua, que é sem regras, é sem, tipo, cada um por si ali, que te fez amadurecer ou vivenciar situações que facilitassem no futsal? Primeiro, a variabilidade do que acontecia. Né, a gente brincando ali, a gente praticamente hoje o treinamento para a molecada, a gente tenta simular isso, né? Cara, um dia a bola era leve, então teu domínio tinha que ser mais preciso, teu passe um pouco mais fraco, tudo mais. Um dia a bola era absurdamente pesada, aí tu tinha que jogar futsal. Um dia nós estava em 10, aí tinha que jogar 5 contra 5. No outro nós estava em 4, aí tinha que jogar 2 contra 2. Um dia tinha gente da minha idade, outro dia era só os mais velhos. Então, querendo ou não, tu cria tudo esse repertório motor, técnico e de estar ali, estar jogando a própria rua, né? Porque contar as vezes que eu já arranquei tampão do dedão do pé jogando bola, né? E até coisas básicas, assim, um dia eu tava com tênis bom, um dia eu tava de chinelo, um dia eu tava de descalço, um dia eu, né? Enfim, tudo isso, querendo ou não, vai fazendo, tem repertório motor e também questões, vamos dizer assim, sociais, psicológicas, né? De querendo ou não, tu aprende ali, cara, às vezes tu é falta e não era falta, azar é teu, e tu tem que se virar, aí tu acaba criando uma personalidade muito forte, tu acaba desde muito novo, assim, então para mim,
quando eu cheguei para jogar num ginásio lotado com 13 anos, eu olhava para aquilo e dizia, isso aqui para mim é. Eu jogo na rua lá que eu dou duas, três canetas, os caras me chutam para cima, me empurram e me ameaçam. Então, é mais ou menos o teu perfil vai criar. Tu cria um. Que a gente chama no meio do futebol, assim, uma casca, vamos dizer assim, né? Eu acho que todos esses aspectos que o Brasil vem perdendo, né? É claro que nas favelas ainda existe isso no Brasil, né? Mas a gente vem perdendo isso, que é o que as escolinhas tentam fazer, né? E claro que também a questão da prática, né? Ia para a escola e passava 10 horas chutando uma bola, vamos colocar assim, enfim, né? Fazia escolinha lá, chegava em casa e ia jogar. Então, na época não tinha celular, não tinha recurso para videogame, então, cara, meu lazer, meu passatempo é jogar uma bola com os amigos. Ah, verdade. Tu sabe que até teve na final do Paulistão, os caras foram perguntar pro Luxemburgo o que ele tinha botado o Patrick de Paula, 18 anos, para bater o último pênalti. Ele disse, cara, que é esse estádio lotado perto do que ele sofreu na favela? Não é nada. Exatamente, né, cara? E querendo ou não, tu cria um perfil assim muito mais forte, né? Porque não adianta meu time tá perdendo, eu ficar bravo, né? O problema é teu, né? Então tu acaba criando esse perfil aí, né? Sim, verdade, verdade. E é difícil a gente, por mais que a gente tente, né? É um ambiente que é difícil a gente conseguir reproduzir nas escolinhas, justamente pela questão de não ter, por exemplo, essa questão do nível, do desnível, né, da quadra, por exemplo. Eu lembro de treinos com o Bruno Stella, de a gente fazer no estacionamento do Vascão. Não sei se tu lembra o estacionamento ali que é de Cascalho, a gente fazer treino no estacionamento do Vascão, porque tinha molhado a quadra, enfim, a gente treinava ali, cara. E até foi uma coisa que eu lembrei que fazia muito tempo que eu não parava para prestar atenção. E isso realmente, que nem tu falou. Aí a bola vai na água, molha, então tu tava com uma leve, já tá com um porongo velho pesado. Nas escolinhas é difícil, né, de tu conseguir espelhar, tu pode até montar atividades que tu consiga em termos técnicos, né, mas nesse perfil psicológico, assim, já é bem diferente, até porque também a sociedade mudou, hoje tem coisas que são inaceitáveis que na época era normal, né? Isso é verdade. Vamos para a próxima. Ó, só para te avisar, tá? O teu coordena chegou. Ele botou, se prepara, Gnalho. Um abraço aí para quem tá acompanhando aí. Meu coordena chegou agora na sexta, hein? Tá acompanhando na sexta-feira, hein? Estamos com moral, hein? Estamos com moral, Então, hein? derrubei o jogo do Brasil, hein? Ah, que é isso aí. Quem é Neymar, cara? Quem é Neymar? Não conheço, não. Não é ninguém, não é ninguém. Gnalho, qual foi a tua inspiração para começar a jogar futsal? Tipo, teve algum atleta, algum jogador que tu olhou e disse assim, cara, que massa que esse cara faz, eu quero jogar, quero ser parecido com ele. Então, cara, não teve, sinceramente, assim, não tinha, até porque eu acompanhava mais futebol, sabe? Assistia só futebol e eu tinha o foco de jogar futebol. Então, foi como eu falei, com 13 anos que eu fui pro futsal, que foi ali que eu comecei a jogar e gostei, assim, do esporte pela facilidade que eu tinha natural de jogar esse esporte, né? Mas eu não tive ninguém assim, esse cara, olhava esse cara, até porque eu não entendia muito também, não acompanhava muito, na época também não, as transmissões não era tão fácil, não tinha tanto acesso. Eu lembro de assistir futsal, a seleção brasileira nos domingos de manhã. Quando passava domingo de manhã na Rede Globo ali, eu assistia. Mas senão não assistia, não acompanhava. Depois, sim, aí com 17, 15 anos que eu comecei a olhar o esporte, comecei a querer assistir jogos. Na época tinha a equipe do Caxias que jogava ali no Vascão, né? Então eu ia assistir, daí sim, comecei a ver alguns dizer, nossa, que joga aquele cara, enfim, coisa de molecão mesmo, né? Ver alguém, olha só aquele cara e tal. Então foram assim os primeiros que eu vi jogar
e até mesmo meninos da própria escolinha, do Sub-17, eu tinha 13, eu olhava no Sub-17, eu olhava, nossa, um dia eu vou jogar contra esse, não tem como eu jogar contra esse cara, olha só, e tal. Então, foi mais ou menos assim mas assim, uma inspiração, por exemplo, como eu tinha no futebol, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, Fenômeno, principalmente, assim, que eu olhava e dizia, se fosse hoje, né, ficar no YouTube, assim, olhando videozinho, assim, não tive no futsal, não. Legal, cara, legal. E realmente nessa questão da visibilidade pro futsal, ela vem ganhando cada vez mais notoriedade, né? A gente consegue acompanhar muito mais. Até a própria Liga Gaúcha, hoje a gente consegue ver jogo, às vezes, principalmente Atlântico e a CBF, né? E é bem bacana, porque valoriza, né? É um esporte que, principalmente no Sul, aqui, ele é muito forte, né, Guilherme? Isso, o Grande do Sul potência, né? Acho que o que facilita também um pouco o futsal agora é a questão de estar transmitindo. Hoje todo clube praticamente tem o seu Facebook e transmite o jogo, né? Claro que na Liga Nacional isso não está acontecendo porque o site da Liga está transmitindo e tudo mais, mas isso facilita o acesso, né? Eu lembro usar agora, esses dias atrás eu estava para começar um treino, eu estava sentado sem nada para fazer, entrei no YouTube e estava assistindo a CBF e Lagoa Futsal jogando ao vivo, né? Então isso facilita muito o desenvolvimento também do futsal nesse sentido que a gente sabe que não é tão forte quanto o futebol, que passa todo dia na TV e tudo mais, né? Sim, sim. Mas é importante, né, Gnalha? É importante que a gente comece a ter essa visibilidade para o esporte, porque já ficou muito claro tanto a importância em questão a nível profissional, pelas conquistas da nossa seleção e até dos nossos clubes aqui, mas o quanto de jogador que saiu do futsal e foi ganhar o mundo no futebol. Né? Sim, sim, até para a base mesmo, né? Hoje se transmite jogos da base. Claro que a gente está nesse período de pandemia, mas desde 2017, antes até 2016, eu acho, a gente já tem os jogos de estadual sub-11, sub-13 transmitidos no YouTube, né? Ou no Facebook, enfim. Então isso acho que está facilitando muito para o desenvolvimento do futsal também, né? Sim. Agora é só entender o quanto eles vão criar vergonha na cara e vão botar como esporte olímpico, né? Porque tá de sacanagem. Aí já é um assunto aí político, de interesses. Aí já é complicado, né, cara? Aí já. É verdade. Vamos para a próxima. Como que foi para ti a decisão de encerrar ali? Pô, tu falou sempre que teve facilidade com o esporte e tal. Como é que tu chegou e disse assim, cara, geralmente é por causa de uma lesão ou problema de financeiro. No teu caso, o que foi, Guilherme? Assim, foi uma escolha minha, assim, eu sempre fui muito exigente, né? E quando eu cheguei ao Sub-17, eu tive a sorte de poder treinar com na época, uma Sub-20 mais forte do estado. Depois eu consegui treinar algumas vezes como profissional, um jogador de seleção brasileira do alto nível, que era na época da Cortiana UX, AFF, ali em Farroupilha. Então ali eu vi o top, né, o mais alto nível do esporte ali, e vi, e na época eu era molecão e os jogadores chegavam, aqui tá meu contra-cheque, aqui quanto é que eu tô ganhando, um dia tu vai ganhar isso aqui e tal, não sei o que, não sei o que. Então eu coloquei na cabeça que eu sempre quis jogar futsal, mas jogar no nível mais alto possível. E aí foi passando o tempo e tudo mais, e eu vi que talvez eu não fosse conseguir chegar nesse nível tão alto assim. E eu coloquei na cabeça, cara, eu não vou ficar até nada contra também, né? Foi uma escolha pessoal, não é nenhum demérito isso também, não quero que as pessoas entendam errado. Mas eu coloquei na cabeça que eu não queria ficar jogando a nível estadual ou a nível regional até meus 35, 36 anos e depois de estudar ou um ano estou morando em Caxias, no outro eu tenho que estar morando em Espumoso, no outro ano eu tenho que estar morando em Uruguaiana, ou em Santa Catarina, ou ir para o Paraná, enfim. Então eu não quis muito isso, eu preferi
então ir para o caminho dos estudos foi uma escolha minha, até porque logo que eu decidi parar, eu tive convites assim para jogar série prata, série bronze, tive convites, mas optei por não seguir e seguir no caminho do estudo mesmo e me preparar para outras situações, né? Bacana, bacana o teu relato, Guinaldo, porque é uma situação que ocorre que é difícil da gente ter a consciência, assim, né? Eu te dizer que quando eu tive a lesão ali, eu pensei muito nisso também, cara. Eu disse, olha, vou voltar, tenho tempo ainda, né? Eu tinha 18 para 19 anos. E, tem tempo, mas e aí? Né? Daí eu vou, que nem tu falou, cara, a gente sabe o salário que é para um atleta hoje a nível estadual ou regional. Então, poxa, daí tu sabe que tu não vai conseguir te sustentar. Daqui um pouco dá um problema de uma lesão muito grave ali, tu já não pode, e aí tu perdeu todo esse tempo, né? É bem complicado. E aí tu não pode estudar. E tu não tem uma remuneração a ponto de tu, quando eu parar, vou só estudar, vou. Então, talvez, se eu tivesse insistido, né, tivesse uma persistência, talvez com a idade que eu tô hoje, que é 22, que é 27 anos, talvez eu pudesse. Não puxa essa conta aí. Talvez, né, com 27, 28 anos, 30 anos, eu pudesse estar num nível nacional, de repente, né? Mas na época eu também nem tinha maturidade para isso, cabeça para pensar isso também, e decidi que não vou ficar jogando por aqui, vou estudar e tal. Se surgir alguma coisa mais para frente, mas claro que nada caiu do céu e não surgiu, né? Mas enfim, foi mais ou menos essa a minha ideia e segue a vida, né? Faz parte, não me arrependo também, porque, né, como eu falei, acho que também é a decisão correta. Assim como eu fechei uma porta, abriu outras, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Prefere futebol ou futsal? E por quê? Cara, se tu me convidar para jogar hoje, vou jogar futebol ou futsal no mesmo horário, eu vou jogar futsal, né? Eu prefiro jogar futsal. O alto nível, se tu me convidar para assistir um jogo do mais alto nível do futsal ou mais alto nível do futebol, uma Champions, eu prefiro ver o futebol. Acho, assisto assim. Mas se tu me convidar para assistir um nível segunda divisão do Campeonato Gaúcho ou segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Futsal, eu vou assistir a segunda divisão do futsal. Cara, o futebol eu sou muito elitista, assim, eu não consigo ver jogo de nível. Porque eu olho o gramado, eu já me anojo. Eu vejo aqueles gramados assim, eu já não, já troco de canal, já eu não consigo. No futsal eu já tenho uma facilidade. No futsal, se eu não tiver nada para fazer, eu consigo ver um jogo de categoria de base, assim, no nível bem fraco, assim. Eu consigo assistir. O futebol, cara, eu assisto só o top do top. E como treinador, tem uma frase de um amigo meu que ele comenta, que é o Guilherme Gianni, que ele trabalhou bastante tempo com futebol e bastante tempo com futsal, né? E ele comenta que o dia a dia do futebol é mais legal, do treinamento. Você tem mais coisa, não digo mais coisa, mas você precisa sincronizar mais gente, você precisa trabalhar mais situações, você precisa de mais dias na semana. Mas o dia do jogo, o momento do jogo, o futsal é muito melhor, na minha opinião. O futebol, o treinador na hora do jogo, cara, o treinador na hora do jogo, ele tá ali, tá um auxiliar dele ali, cara, o que tu vai modificar é uma substituição, botar 3 atacantes, 4, mas no futsal, o treinador, ele ganha o jogo. Se ele tem uma leitura rápida do que está acontecendo, que tem que mudar, tirar um jogador, botar outro. Então, para mim que trabalho com as duas modalidades, se eu pudesse trabalhar a semana inteira igual ao futebol e fazer o jogo igual ao futsal, é mais interessante. Até porque no futsal os atletas te escutam, né? Tu consegue ter uma situação assim, se tem o tempo, uma coisa da regra, se tem o tempo técnico, você pode parar o jogo e orientar a equipe. Então, o teu time está jogando de uma maneira, eu posso parar e meu time voltar de outra forma. No futebol, não, tu vai corrigir no intervalo. E tu tem 15 minutos para corrigir, e se der certo, ótimo. Se não deu certo, um abraço para ti e vamos para a próxima.
É verdade, é verdade. E eu te confesso que jogar, eu prefiro jogar futsal do que. E olha que eu não sou também. Né? Não é, ó, não vou chegar nem ao nível do. Tu tava falando do cara aqui, ó. Tá aqui ele, Guilherme Gianni mandou para nós. Hoje é o rei do citadino. Já é o segundo. Já é o segundo. Tu tá É, com modéstia, tu tá com falsa modéstia aí? Os caras tão derrubando. não. Eu sou comum, eu sou comum. Quem acompanha o amador mesmo sabe. Mas cara, isso é muito verdade que tu falou, Guinaldo, pela questão de, até principalmente para o atleta, né? Porque o atleta do campo, por exemplo, né? Até pouco tempo atrás eram 3 substituições. Cara, se tu não entrou até os 35, tu já começa a ficar louco da vida, né? Tipo, vou jogar 10 minutos, vou encostar uma vez na bola. E o futsal, não, meu, se tu jogar 10 minutos, tu morre, porque é intenso, né? Sim, não. E eu acho isso fundamental, assim, o jogo, assim, do futsal, eu já tive situação de estar ganhando de 3-4-0 e perder 5-4. E já aconteceu ao contrário, o dia tá dando tudo errado, meu Deus do céu, hoje não vai dar, e vou lá, vamos jogar assim, gente, não tá dando, e começar a sair gol e reverter, né? E no futebol é mais, claro que acontece também, óbvio, né? Mas eu acho que é mais difícil, assim, a interação do treinador na hora do jogo, né? Isso é verdade. O que tu considera fundamental para uma boa relação atleta-treinador? E o quanto tu acha que isso interfere no rendimento da equipe? A questão de relações, cara, eu parto do princípio que acho que o fundamental é a confiança. Eu acho que se o atleta sente que o treinador faz é bom, dá resultado, ele tem confiança naquilo que tu faz e ele vai fazer aquilo e a probabilidade daquilo dar certo é grande. E o treinador, por outro lado, se ele dá confiança ao atleta, a tendência de ele jogar melhor é maior, né? E a gente vê isso até no alto nível, isso. A gente vê dia a dia isso no alto nível. De jogador que num clube não dá certo, vai no outro e, nossa, sobe a produtividade dele. E aí, né, vamos pegar o Coutinho, por exemplo, né? Chegou no Barcelona uns anos atrás, o treinador não pediu o cara, não queria ele, chegou lá, o treinador tinha que botar ele e tal, não tinha confiança do técnico, não rendeu, né? Claro que agora é poucos jogos para dizer, mas aí ele volta, já está jogando mais, porque o treinador disse, não, eu quero ele, quero contar com ele. Então, eu acredito que em questão de relações, assim, nesse sentido, a confiança eu acho que é fundamental de ambas as partes, tanto do jogador sentir confiança no seu treinador, de saber que o que ele está fazendo é o correto, e do treinador conseguir passar isso para o jogador, né? Fácil não é. A verdade é que nenhum dos dois lados é muito fácil, porque falando de futebol, você tem 11 cara para confiar em ti, mais os 10, 11 reserva para confiar que o time titular é o ideal, né? E você como treinador ter que cobrar dos atletas e ao mesmo tempo deixar eles confiantes é complicado. Claro que quando se ganha jogo e as coisas começam a dar certo, isso cria uma bola de neve, né? Mas nem sempre assim, na maioria das vezes não é, né? E a gente vê bastante treinador que tem ideias muito boas, ótimas assim no papel, e aí chega na hora, os caras jogam 1, 2 jogos e dança, os caras não correm e tal, e é É, complicado. no profissional tem muito disso, né? Pega jogador que trabalhou com vários treinadores, então pessoas adultas com opiniões formadas, chega ali o treinador dá 2, 3 anos e diz, esse cara aí o que ele tá fazendo não existe, não dá certo e não vão fazer, né? E isso mais ainda no Brasil pela personalidade, né, dos jogadores brasileiros tem essa personalidade de sempre desconfiar do treinador, né? Então, eu acho que, na minha opinião, essa questão de relações, assim, uma das principais dela é a confiança. Legal. Qual a tua maior facilidade como treinador? Tu diz, a minha pessoal mesmo, como Isso, técnico, trabalha dele, isso, é, isso. eu, Tanto no dia do jogo quanto no dia do treinamento. eu acho que
porque eu consigo ter uma leitura muito rápida do que acontece, eu consigo entender muito rápido o que a equipe está fazendo de positivo e de negativo, né? Principalmente das equipes adversárias, assim, eu acho que eu tenho uma boa leitura muito rápida. Ou, por exemplo, a gente enfrenta determinada equipe uma vez. Se a próxima vez tu enfrentar essa equipe, ela não mudou ou não tem uma variação, dificilmente aquilo que ela fez vai dar certo de novo, porque eu consigo entender o jogo adversário, né? Foi poucas as vezes que eu fui para um campo ou para o futsal ou uma quadra e perdi um jogo e não entendi o que aconteceu, não consegui decifrar onde foi o erro, né? Porque é muito fácil tu, quando perde um jogo, dizer, meu time jogou mal, meu time marcou errado, meu time não fez os gols, meu time não acertou passe. Cara, isso aí um pai, uma mãe, qualquer um na arquibancada consegue ver isso. Teu time perdeu 2, 3 gols, mas às vezes tu conseguir entender os processos, daqui a pouco teu time marcou mal por causa dos processos do time adversário fez, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu consigo ter uma leitura legal e eu consigo também fazer com que as equipes sejam competitivas, cara. Eu acho que eu já trabalhei com elencos muito fortes e também com elencos mais limitados, mas sempre consegui deixar eles bem competitivos, organizados. Eu acho que eu tenho facilidade nessas situações aí. Sabe que agora, puxando a brasa pro teu lado, sempre eu conversava bastante com o Igor, principalmente na academia, isso antes de conhecer teu trabalho, ver o teu dia a dia, que é muito bom, assim, eu gosto de ficar assistindo os teus treinos, porque eu sempre comentou, o Gnali, é assim, ó, a principal característica dele é que ele tá ali do teu lado e diz, Igor, ali vai dar merda. Ali o cara vai jogar, ali tá o furo. Ia lá, ajustava, estancava o sangramento. Então ele sempre comentou isso. Eu ainda não consegui ver o teu trabalho em jogo porque não deixaram nós jogar ainda. Verdade, verdade. Cara, isso vem desde a época que eu jogava, assim, porque na base, assim, eu sempre fui capitão na maioria dos times que eu joguei, né? Então, quando eu entendi a função de um capitão no momento do jogo, que não é só ficar mandando os outros ou reclamar com o juiz, ou sair bonitinho na foto com a abraçadeira e tal, né? Que aí tu começa a ter que entender o jogo e tudo mais. Acho que isso agora, como treinador, me ajuda, né? Tu tá na quadra vendo o que tá acontecendo, ou até mesmo dentro do campo, né? Ver o que acontece rápido, né? Eu acho que isso eu tenho bastante facilidade, né? Acho que eu seria um bom auxiliar aí, né? Isso é verdade. Aproveitando que tu falou das funções do capitão, acho que é muito importante porque tem muito guri novo que assiste a gente e a gente sabe que são dois marcos, né? O cara que é o camisa 10 do time e o cara que é o capitão. Esses dois são os caras que na cabeça deles são os bambambam, os craques. Qual que é a real função de um capitão dentro de quadro ou fora, independente? O capitão do time, qual que é a função dele, principalmente ele na tua opinião? O capitão, ele é meio, vamos dizer assim, básico, eu vou falar assim, ele seria o segundo treinador, que nem todo mundo fala, né? Mas ele tem que ser aquele cara de entender o que está acontecendo no jogo, entender o treinador e entender os jogadores, porque nem sempre o diálogo se bate, né? Às vezes dentro do jogo tu tá tendo uma leitura e o treinador tá tendo outra, tu tem que saber chegar no treinador e falar, cara, eu acho que não é por aí, ou às vezes o jogador teimando com o treinador e tu conseguir ir lá e dizer, cara, é assim, e principalmente ajudar a gerir o grupo. Eu acho que o capitão tem que saber, porque muitas coisas acontecem. O capitão, quando ele é capitão, não é por acaso. O treinador confia nele. Então, o treinador confia no capitão, mas os jogadores também têm que confiar no capitão que tem, né? Tem coisas que tu vai levar pro treinador, tem coisas que tu não vai levar, né? Porque senão tu perde, os caras vão dizer, esse capitão é um traíra, tudo que eu falo para ele, o treinador ficar sabendo. Aí eu disse que o treinador é um gordo desgraçado, ele sabe que eu chamo ele de gordo, né? Então tem que cuidar. Eu acho que esses são os papéis principais do capitão.
E também a hora que o bicho pegar dentro da quadra, ser um dos caras que tem que estar ali, porque querendo ou não, o treinador ele não precisa jogar para se impor, né? Ele, com as ideias dele, com o trabalho dele, ele se impõe. Agora tu tem um capitão que a hora que o bicho pega, ele desaparece, tu perde o grupo, ninguém. Ah, o cara é capitão, mas ontem ali no jogo entregou 3 gols. Daí é complicado, né? Então o capitão tem uma responsabilidade muito grande, né? Claro que o camisa 10 também para nós aqui no. Para nós não, no futebol também tem a responsabilidade de decidir jogo, é o 10, é o diferente, né? Mas eu acho que o capitão também tem uma função importante, principalmente em jogos decisivos, assim. Te dizer que eu, particularmente, quando eu pego uma categoria, a primeira coisa que eu vejo é o cara que vai ser meu capitão. Porque é É, fundamental. às vezes tu tem alguns perfis de liderança, né? Na base, dificilmente tu vai encontrar um capitão assim completo, né? É raro assim, né? Você encontrar um capitão, o cara é líder, o cara motiva, o cara dá esporro, o cara tá lá, é difícil, né? Mas às vezes, das raras vezes, eu já tive capitão assim que até eu hoje, assim, guri de 13 anos, me ensinou coisa. De saber, já tive, só para não estender muito, já tive situação de um jogo de semifinal, o goleiro errar um bote, fazer o pênalti, que não precisava, porque ele quis se aparecer, o goleiro quis sair no pé do atacante, não precisava, no caso do futsal, né? E o capitão deu um esporro danado no goleiro, e o goleiro pegou o pênalti e saiu xingando o capitão, falou, tá aqui, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, se eu sou o capitão ali, eu mando ele, né? E aí terminou o jogo, todo mundo comemorando, ele reuniu todo mundo. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelo que eu fiz, em vez de eu te apoiar, eu quis lá dar o esporro e tal, não sei o que, assim. Daquilo lá eu falei, bah, já eras, né? Pode entregar os canecos aí, que agora já era, já tô com um time adulto aqui, com 13 anos, cara. Então, eu acho que esse é o papel do capitão, assim, tem que ter essa liderança. E tem gente que tem essa liderança natural, né? Tem gente que é líder natural, né? Isso é verdade. Mas pior que é bem isso mesmo, cara. Tem criança que tu olha, nossa, os guri maturado, assim, principalmente na mentalidade, né? E tu fica impressionado. Nós É, eu, falamos. eu já vi, Vai, eu vai. já vi, eu já vi capitão de 13 anos aí apitar jogo aí, né? Os Não, caras com uma personalidade assim de questionar a arbitragem, a ponto da arbitragem começar a se perder, cara, por causa desse capitão. Eu fui ver uma final de estadual, onde estava jogando a equipe do Inter contra o Ganiense de futsal. E tinha o capitão do Inter, ele chutou a bola, o juiz errou. Cara, ele começou a falar. E aí o juiz falou: moleque, baixa a bola e joga dele. Como é que eu vou jogar se tu erra até a lateral? E aí o juiz e o outro vem, e ele começou, cara, chegou uma altura do jogo que a comissão técnica do Uruguaiense foi expulso o treinador porque ele estava apitando o jogo, cara. Impressionante. E assim, sem se exaltar com o árbitro, ele conversava com o árbitro tranquilo, assim, falando tranquilo. Eu achei interessante isso aí. às vezes se o cara tem razão, pior ainda, né? Se o cara tem razão e É, sabe falar na categoria, fica mais feio. é. Nós falamos da tua parte boa, mas agora nós vamos dar uma pegadinha. Qual que é a tua maior dificuldade assim, que tu vê como treinador? Cara, eu me considero em processo de formação ainda como treinador, então não acho que tem alguns aspectos que eu faço muito bem e tem outros aspectos que eu ainda preciso melhorar. Eu acredito que o que eu mais preciso melhorar, e até é um processo que eu estou deixando para me especializar mais para o final do meu processo de formação, que eu acredito que nesse momento em que eu estou e no momento que eu atuo hoje em dia não seja fundamental, assim, eu saber, na minha opinião, tem gente que, ao contrário, não critico, mas acredito que bolas paradas, assim, as situações de bola parada, eu acredito que eu ainda não que eu não saiba, claro, né, mas é algo que eu ainda
não domino totalmente, acho que preciso melhorar nesse aspecto, é algo que eu vou deixar para depois propositalmente. Acredito que como eu trabalho com etapas de formação, eu não vejo a necessidade de estar focando nesse tipo de trabalho, né? Claro que eu trabalho com situações competitivas, tanto no futsal quanto no futebol, e a bola parada decide jogo, né? Ganha jogo. Tanto é que eu tava olhando ontem, se eu não estou enganado, 40% dos gols do Campeonato Brasileiro aí nessa rodada foi de bola parada. Estudos de futsal mostram que a bola parada é o terceiro fator que mais sai gol, né? Depois do ataque posicional e das transições, né? Então é uma situação importante do jogo e é uma situação que eu acredito que eu possa melhorar, mas eu acredito que mais para frente, caso aconteça de eu cair numa situação de alto nível hoje, eu contrataria alguém especialista em bola parada para me auxiliar nesse sentido aí. Boa, bem pensado, cara, bem pensado. Sim. Pelo menos não passa aperto, né? O meu auxiliar tem que saber tudo de bola parada, né? Já não, Senão ele já não auxilia, daí não adianta. já não ia ser meu auxiliar. Boa, boa. Qual, na tua opinião, qual a importância da competição para o amadurecimento do atleta, principalmente na fase da categoria de base e tal? Cara, é um assunto complicado esse, é um assunto complexo, na minha opinião. Você tem duas medidas aí, né? É claro que o esporte ele ajuda na situações de formar caráter, de entender, principalmente na adolescência, que eles começam a ver o mundo adulto, aí a projetar, eu quero ser jogador, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser, enfim. Então ele ajuda, né? Estudos mostram que a maioria dos grandes empresários passaram por equipes esportivas, né? Porque tu tá no dia a dia, tu reconhece que o colega é melhor que tu reconhece que o colega é pior do que tu reconhece que tem equipes melhores, equipes piores, o fato da vitória, da derrota, tu vai perder muito mais do que ganhar, tu vai ter que aprender a entender a derrota e aprender que precisa trabalhar, entender que tudo na vida você precisa praticar e trabalhar para melhorar, porque nem tudo cai do céu, né? Mas eu acredito que a competição também, isso falando em alto nível, ela acaba podando muita coisa nos adolescentes, né? Você exige deles, né, treinamentos, você exige dele capacidade psicológica muito forte, e aí final de semana é jogo, aí ganha jogo, tá bom, perde jogo, não tá bom, tem que melhorar. Atletas que se destacam começam a ter pressão de pai, de mãe, de empresário, né? Tem menino que sustenta a família com 13, 14 anos. Cara, pensa, tu com 13, 14 anos sustentar uma família. Eu tenho 27 anos, sustentar uma família, eu com 27 anos acharia difícil, porque não é fácil. Tu imagina com 13 anos, que não é nada garantido. Você sustenta a tua família hoje, se você se machucar depois, o que tu vai fazer? Né? Então, e fora a questão, eu já perdi, todo ano tem, já perdi inúmeras contagens de confusão que dá em jogo por causa de pai, por causa de atleta, porque o fulano jogou, porque o fulano bateu no outro, porque ameaçou, porque ou na arquibancada os pais se pegando lá. Então, claro que no mundo ideal, eu acredito que talvez a competição não fosse o ideal, né? Mas também é verdade que, se tratando de esporte, desde pequeno você cria uma casca muito grande, né? Eu sempre brinco com meus atletas, né? Vocês já jogaram em lugar lotado? Já. Tem sonho em jogar onde? Real Madrid e Barcelona. Você sabe quanta gente cabe no estádio, no Camp Nou? 99 mil pessoas. Imagina vocês chutando uma bola com 99 mil pessoas assistindo vocês, né? Então, né, o cara vai em show, aí vai em alguma festinha aí, 3, 4 mil pessoas é gente pra caramba, tu imagina 100 mil pessoas, né? Então tem que ter todo um processo psicológico, né? Então, eu acho que é relativo. Até certo momento a competição ela é boa, mas eu acho que em alguns casos, tanto é que tem
você assiste às vezes entrevistas de jogador de alto nível, eles parecem uma criança conversando. Eles parecem umas crianças falando porque realmente não tiveram essa fase. Eles, né, a gente tem aí o nosso ídolo, né, maior aí do Brasil hoje, ele faz algumas atitudes que tu olha, cara, eu tenho 27 anos e tem coisas que ele faz que eu digo, meu Deus do céu, eu quero fazer isso quando eu tinha 20, 19, né? Então, porque realmente não houve não, né? E no Brasil a gente tem uma mania muito complicada de jogador bom, a gente bajula demais, né? O cara que é craque, a gente desde pequeno se trata diferente, é uma regalia a mais, é um negocinho a mais, é uma tolerância a mais, e vai criando os monstrinhos, né? Então, eu acho que é por aí o caminho, né? Tanto claro que não chegou a ser o caso do perfil psicológico, né? Foi mais uma questão de maturação, né? Mas o próprio Messi mesmo começou a competir após os 16 anos, né? 16 anos que foi quando começou a realmente ir para jogo competitivo. E aí tu vai dizer que ele perdeu alguma coisa, que ele, né? Então, não sei até que ponto teria que ter estudos mais profundos para realmente a gente entender esse processo aí melhor. Concordo, concordo. E também vai muito da personalidade do atleta, né? Da criança, né? Porque a gente está Sim. falando de criança ali, não é nem atleta. E vai ter uns que tu vai dizer assim, bah, tu não é bom. E ele vai te dizer, ele vai te mostrar por A mais B que ele é bom. Tem criança que tu disser que ele não é bom, ele vai começar a chorar e tchau. A criança não vai querer nunca mais ver esporte. A questão da adolescência que tu comentou é a hora que sai do lúdico ali, né, praticamente. Claro que há instituições que ainda trabalham com lúdico, enfim, né, mas a maioria já busca uma especialização e uma competição, e aí a peneira começa a se fechar, como a gente se diz, né, como a gente diz, né. Então eu acho que é complicado, né, tem gente que larga, eu fiquei sabendo de casos de gente que foi para um jogo, jogou mal, entregou o jogo, pai do amigo, tio do amigo, do outro, xingou tanto esse menino aí, o treinador xingou tanto esse menino aí, que ele falou, cara, eu não quero isso pra mim. Uma coisa que eu não quero estar passando por isso, ter que tá indo todo domingo lá se estressar. Cara, domingo eu vou no shopping, fico em casa, assisto filme com meu pai, com a minha mãe, né? Então, a gente um pouco também cultural, né? Porque eu nunca estive fora do país, mas trabalho com colegas que já estiveram e diz que os jogos na Europa não existe reclamação nem com a arbitragem dos pais. Aqui no Brasil, sub-11, tu tira um fulano e bota o fulano, vai ter um pai que vai xingar o treinador, vai ter um pai que vai xingar o atleta, né? Enfim, claro que educação nunca foi a prioridade para o nosso país, né? Mas é mais ou menos por aí o caminho, né? É verdade. Agora a gente vai para as perguntas da galera, Guilherme. E a gente tem uma pergunta que ela é bem bacana, que o Alan fez, que entra numa questão muito de estilo de jogo, do que tu entende como melhor. A pergunta dele é a seguinte: tu prefere um time que seja mais defensivo e que aproveite mais os contra-ataques e tal, ou tu prefere um time mais ofensivo, mais que se expõe mais ao jogo, né? Que ataca mais e que tem alguma vulnerabilidade na defesa? Foi o Alan Santos que fez a pergunta. Pergunta legal, pergunta bacana aí, Alan. Cara, eu parto do princípio o seguinte: todo mundo vai jogar futebol porque gosta da bola. Então, eu costumo sempre que puder ter a bola, puder a bola estar com o meu time melhor do que estar com o time adversário. Não sou muito da característica de ocupar espaços a ponto de ou criar armadilhas dentro de um espaço para roubar essa bola e transitar. Eu prefiro eu ter a bola, eu construir, eu empurrar o adversário. Eu prefiro esse estilo de jogo assim. Pode-se dizer mais ofensivo, né? Mas é um estilo de jogo que eu prefiro ao estilo defensivo. Legal. Pessoal, quem tá aí assistindo, quiser mandar pergunta, né? Quiser mandar uma história do Guinalha, assim que deve ter bastante história. O Igor botou aqui, se prepara, Guinalha. Eu tô esperando aí, né? Só para botar ele numa bola enforcada ali, mano.
Vamos ver. Então vai mandando pergunta aí que a gente vai fazendo. A gente vai fazer o quadro agora que é o de primeira. Básico. Te dou uma palavra ou duas opções e tu, quanto menos palavras conseguir, quanto menos toque na bola tu resolver esse problema, melhor. Fechou? Eu sou grosso, hein? Preciso de uns 3 pelo menos, hein? Ah, nem vem, malandro, nem vem. Já vem me driblar aqui, rapaz. Tá te fazendo. Primeiro, resume em uma palavra educação física. Cara, saúde. Futsal. Paixão. Fator técnico ou fator tático? Boa pergunta, hein? Fator tático. Messi ou Cristiano? Essa é fácil, hein? Messi. Pelé preguiçoso ou jogador bom e esforçado? Bom e esforçado. Com certeza. Eu sempre preferi esse porque eu me encaixava. No Pelé eu não conseguia ter, então vai por esse. É complicado, né? Pelé preguiçoso, olha, é complicado. Tem uns que assistem a live aí que são meio assim, mas deixa quieto. Um objetivo. Melhorar como pessoa e profissionalmente sempre. Um sonho. Cara, ser uma pessoa realizada, tanto aspectos da minha vida, quanto aspectos profissionais também. Se sentir realizado, né? Cada pessoa tem um padrão, cada pessoa tem uma situação, mas dentro dos meus padrões eu quero um dia chegar e dizer, cara, era isso que eu queria. Qual é o teu ponto futuro no futebol? Onde tu te enxerga lá na frente? Cara, eu acredito que eu tenho perfil para trabalhar com categorias maiores. Gostaria, sim, um dia de poder vivenciar um profissional, um sub-20. Ó, já e veio, hein? Ele prometeu e veio. Aqui, ó. Como é ser o Falcão da Serra? Cara, essa pergunta tem que ser redirecionada para alguém, porque não é para mim essa pergunta aí. Eu de cabeça aqui eu podia citar pelo menos uns 10 caras melhor do que eu. Bem rápido. Ele é corneta. Esse aí vai ser pronto, né, com uma corneta. Ele e o Diego, eu não sei qual é pior. Não, o Diego já tava chorando ali, porque ele me saca no campo, tal, não sei o quê. Agora eu ia perguntar justamente para isso para ti. Vai, o Diego semana passada veio aqui, né, e disse que pobre, não tem espaço para ele na quadra, tudo isso. Vai lá, te defende. Qual que é a tua versão dos fatos? Cara, eu goleiro, eu tenho uma opinião de goleiro, não vou falar na live, tá? Mas assim, eu não entendo, Eu digo pra ele, eu sempre brinco com ele, tu quer espaço pra trabalhar hoje? Precisava de espaço. Tu vai me garantir que domingo eu não vou tomar gol. Aí ele, não tô te entendendo. Se tu me disser que tu vai trabalhar 2 horas, eu te dou toda a quadra. Se tu me garantir que ele vai defender todas as bolas do jogo, tranquilo, eu treino na rua, os guri, não tem problema, bota eles correr ali na rua, faço um tático na rua. Agora, se não, aí ele quer material, e aí ele quer 8 bolas, aí chega as melhores bolas, tá com ele. Aí o cara vai dar um passe, erra o passe, e o goleiro, eu achei que ele ia dar o passe lá, e atalhei e tomei o gol. Para. Então ficou 1 hora lá fazendo o quê? Vai, vocês são umas resenhas, cara. O Igor metendo, o coordenador metendo pilha na fogueira ali, ó. Piada ruim do Diego ou dar mais espaço na quadra para ele? Agora complicou. Agora ele sai com umas piadas. Não, e tudo bem piada, mas é aquelas coisas de tiozão, né? Né?
O E isso churrasco. aqui é pra ver ou é pra comer? Não, cara, umas piadas assim sem. Nossa, tá louca as piadas dele. Fora as comparação que ele faz, assim, que pelo amor de Deus, né? Mas não vou Ah, falar, não vou falar porque ele não tá aqui pra se defender, viu? não, mas certo, ele já usou o espaço dele. Ele não tem direito à tréplica. Ah, bom, então tá lindo, então. Tu sabe que eu sou da minha opinião. O goleiro tem que se ferrar, cara. O Ah, goleiro tem que para, ficar né? lá parado. O jogo inteiro parado lá, se joga uma outra bola. E o cara aqui correndo atrás da bola. Não, tem que se ferrar, o goleiro tem que se ferrar. Não, ó, eu não entendo nada de treinamento de goleiro. Eu sou leigo, tá? Eu sou leigo. Vou falar aqui, talvez quem é especialista vai dizer, pra que esse cara. Mas aí o goleiro vira de costa e diz vermelho, e cor azul. Goleiro quando é que vai ter uma situação no jogo que ele vai estar de costas, vai se girar e vai defender embaixo? Mas não existe, você tá trabalhando tempo de reação. Ah, tem que estar louco, né, cara? Pelo amor de Deus. Ó, a última, tá? Conta como foi tua experiência em Gravatar. Cara, foi um fenômeno. Gravatal foi um fenômeno. Cheguei lá, olhei um local lá, começaram a me encher de colchão, lá não tinha espaço pro cara botar o pé. Às 5:30 da manhã, eu já tinha dormido pouco. E aí o cara, tem um cara, né, ainda disse, vai lá ajudar a encher os colchão, tu tá aí sem fazer nada. Cara, eu olhei e falei, tu tá brincando comigo, né? Mas enfim, aí pra completar tudo, né? Estreia contra o Criciúma. Estreamos contra o Criciúma. Aí eu disse, não, beleza, ótimo. Aí foi boa pro cara testar a paciência, né? Testar várias coisas, mas olha, eu tava bravo, mas tinha gente pior do que eu. Tinha o Diego, não porque eu vou embora, eu vou embora. O Igor, eu não lembro de ter visto os dentes dele lá, cara. Eu fui ver lá na parte final, e eu fui ver os dentes dele. E para fechar com a chave de ouro, assim, para não. Eu tomando banho e fui atacado por um morcego. Ali foi, né? Eu tomando meu banho ali e tal, daqui um pouco eu ouvi um rasante do lado da minha orelha. Deu beleza, né? Na minha cabeça eu achei que era aquelas mariposas, sabe? Grande, né? Falei, caramba. E aí eu vi que aquele lado foi, manobrou e voltou. Quando manobrou que eu vi as asas, eu falei, olha, cara do céu. Cara do céu, eu nunca fui tão rápido pra sair daquele banho lá. Quase que tu vai pra lá, o rei do futsal, e volta o Batman. Mais ou menos, cara. Bah, tá louco, caramba. Foi sério, cara. Ó, eu já tomei rasante de quero de sentir ele passando assim do lado, só o vento, mas de morcego. Bah, de morcego no banho. No banho foi complicado, cara. No banho foi complicado. Ah, show de bola. Cara, Guinaldo, tem uma mensagem que tu quer deixar aí para quem tá nos acompanhando aí, quem participou até agora? Então, eu gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade de falar um pouco, né, sobre diversos assuntos, tanto um pouco da minha história, um pouco do esporte. Agradecer a todos que acompanharam, que já que estão acompanhando, com certeza gostam ou têm interesse sobre o meu trabalho, né? E agradecer enfim, é isso, cara. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E sempre que precisar, tô à disposição aí para falar um pouco, para aprender também, né? Que a gente tem que aprender e também dar umas risadas. Show, cara, eu que te agradeço. Muito bom contar a tua experiência, contar um pouco da tua vida, da tua história. Eu acho que é sempre importante, porque a gente olha sempre só quem está na mídia ali, mas a gente tem pessoas muito boas do nosso lado e a gente não valoriza, às vezes, por essa pessoa não ter um espaço para contar as ideias e falar para todo mundo, né? Então,
essa é um pouco da ideia da live também, e vem sendo bem bacana justamente porque a gente está mostrando quantas pessoas boas e capacitadas a gente tem ao nosso redor. Queria te agradecer, queria agradecer a todo mundo, pode falar. Não, interessante isso que tu comentou, né? A gente tem no Brasil, principalmente no futebol, né? As nossas referências é só o alto nível, né? A gente só fala do treinador do alto nível, mas a gente não tem uma referência de técnico sub-15, uma referência de técnico sub-17. A própria mídia não abre espaço para que essas pessoas falem, para que elas expliquem, né? Algumas pessoas também não gostam de falar o seu trabalho, né? No Brasil a gente tem muito isso de esconder, né? O que eu faço eu não vou falar, porque, né? Tanto é que metodologias aí, cada clube tem uma, né? Não é, por exemplo, como alguns países que é a metodologia do futebol alemão, futebol espanhol, e aí todo mundo segue, né? Claro que o nosso país é muito grande também para estar fazendo isso, né? Mas eu acho que falta a gente estar, ainda que o nosso treinador hoje da seleção brasileira, o Tite, ele até incentiva, né? Mostra um pouco do que ele faz, até estava abrindo os treinamentos deles aí da seleção, coisa que 99% dos treinadores de alto nível não mostram seus trabalhos, não mostram seus treinamentos, né? Então a nossa profissão tem esse problema aí, e importante ter pessoas como você que abre espaço para que pessoas não tão midiáticas possam estar falando do seu trabalho, da sua experiência, do que faz de bom, do que faz de ruim, e deveria se ter mais, a mídia principalmente deveria abrir mais isso, né? Já que a gente está com uma defasagem tão grande aí na base, estamos aí praticamente trabalhando com resultados em categoria de base, né? Então, treinador bom de sub-13 é aquele que ganha títulos, né? E não aqui, de repente, seja o ideal para aquela categoria, e a gente mudar esse processo é complicado, eu acho que talvez nem conseguimos, né? Mas, enfim, agradecer também e parabenizar pelo teu trabalho aí. Pô, obrigado, Guilherme. Obrigado, fico muito feliz, e é bem isso aí, cara. Se a gente não tem lá na mídia, a gente vai buscar, vai fazer por nós, eu acho que é importante. Antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta assim, tá com o passe fixado com algum clube aí, ou nós podemos te levar lá para o Brasil da Serra, lá com o Igor? Olha, ele tá me convidando aí faz horas aí, cara, pra campo. Olha, eu vou te dizer, faz tempo que eu não jogo, cara. Olha, não tenho nem chuteira, vou te dizer. Não tem, precisaria aí de uns 3 aninhos para pegar um ritmo. Ô, precisaria de uns dias aí para pegar um ritmo aí e tal, né? Vamos ver também questão de valores salariais aí, né? De repente, um pastel e uma coca, de repente, não sei, né? Uma cerveja, Sabe que no amador, né, é complicado, né? Amador, o cara joga num time, o outro oferece 10 pila a mais, ou a Copa Livre. Os caras estão trocando de time aí, né? Pô, a Copa Livre hoje em dia tá valendo um monte aí. Bah, hoje em dia tá lindo aí, né? Tá louco? Agora eu não sei, eu não lembro. O Igor jogou esse tempo aí contra no gol aí, deu umas popadas nele. Eu quero ver, hein? Eu disse pra ele, vamos marcar um jogo aí com o pessoal do Santos aí, pra gente avaliar o nível técnico dos professores, tá? Porque tem que saber disso aí, porque até hoje eu não vi os caras jogar, eu não sei, eu não sei. Olha, eu acho que é melhor eu utilizar o método dos treinadores e esconder meu jogo, viu? É uma boa, né? Enquanto ninguém me vê, eu sou bom, cara. Acho, lógico, né? Craque. Eu joguei contigo ali num jogo, cara, sub-17 ali. Eu popei ele, né? Tava no gol e tal. Falei, não vou, não. Imagina dar uma bolada no meu coordenador, cara. Aí que, né? Aí, É demissão na hora. pô, o cara vai me demitir, né? Mas sabe que teve uma vez, ele era nosso preparador físico, nós na Sub-17. E bah, os guri era abusado, era abusado. Vira e mexe fechava a rosca, porque vinha, dava caneta e tal, e já fechava a rosca.
E o Igor foi completar o time uma vez. Vai, o cara botou do lado, ele deu um carrinho no cara, velho. No treino, cara. Mas que barbaridade, cara. Pá, tá louco. Vai, eu Cara, tira vazio, o que tu tá fazendo? olha, eu não vi isso como no treinamento, mas no curso de educação física, na cadeira de futebol, eu vi um cara dar um carrinho numa guria, cara. Um joguinho, sabe? A guria foi fazer o gol, o guri não vai fazer. Atorou a guria no meio, cara. Acabou a aula. A guria foi pra enfermaria ali e tal. Mas tranquilo, né? A graduação ali meio pegada. Isso que era só aula prática, né? Tá louco, cara. Não. O Igor tem cara, né, de ser um cara meio, né, acho que ele acha o melhor do outro time e dá, né? Ele tem cara, não vem mais. Exatamente isso. Tu descreveu o Igor em 2 palavras. Tu não vem mais, cara. Chega. É verdade. Pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter ficado até o final. Para quem quiser acompanhar de novo, quem achou que o papo foi bacana e quiser compartilhar, vai estar disponível no Facebook aqui. E na segunda-feira eu coloco ela na íntegra daí no meu canal, Treinador Marcos Stuani, no YouTube. Tá? Para ficar sabendo quem que é o próximo convidado, para participar já das perguntas, Treinador Marcos Stuani no Instagram. No Facebook, então, também dá para participar do evento ali, então, Treinador Marcos Stuani também no Facebook. Muito obrigado pela participação, bom fim de semana. Vamos lá dar uma conferida no jogo da seleção agora. Valeu! Valeu, um abraço.